60 milhões de quilômetros. Essa é a extensão total dos cabos elétricos que, neste exato segundo, envolvem o nosso planeta. É fio suficiente para dar a volta na Terra 1.500 vezes. Mas pare e pense. Como um simples fio de metal, escondido na sua parede, suporta uma energia capaz de queimar uma cidade inteira sem derreter? A resposta é uma jornada brutal de fogo, pressão e precisão microscópica. Para acender a luz da sua sala, precisamos primeiro mergulhar na escuridão profunda da Terra. A história de cada cabo elétrico não começa em um laboratório limpo e silencioso, mas sim no caos ensurdecedor de uma mina a céu aberto. É um lugar onde a engenharia humana trava uma guerra constante contra a própria geologia do planeta. Imagine estar lá. O chão treme sob seus pés. Não é um terremoto, é o pulso da indústria. Em vastas minas de cobre e bauxita, que se estendem por quilômetros como cicatrizes gigantes na crosta terrestre, máquinas titânicas operam dia e noite. Para chegar ao minério valioso, engenheiros precisam primeiro mover montanhas. Literalmente. Tudo começa com a violência calculada dos explosivos. Brocas industriais perfuram a rocha sólida, criando dezenas de poços profundos que são preenchidos com cargas detonantes. Quando o sinal é dado, a Terra se abre. Milhares de toneladas de rocha são fraturadas em um instante, liberando uma nuvem de poeira que cobre o horizonte. É a força bruta necessária para liberar o cobre e o alumínio de seu sono geológico de milhões de anos. Mas a escala fica ainda mais assustadora quando as máquinas entram em cena. Escavadeiras hidráulicas, tão altas quanto prédios de 3 andares, avançam sobre os escombros. Suas pás são tão grandes que poderiam levantar um carro de passeio sem nenhum esforço. Elas alimentam uma frota de caminhões de mineração que parecem monstros mecânicos. Cada um desses veículos carrega centenas de toneladas de minério em uma única viagem. Se você ficasse ao lado de um pneu desses caminhões, ele seria 2 vezes mais alto que você. Esses gigantes de aço rugem pelas estradas da mina, transportando a terra bruta para os trituradores primários. Lá, pedras do tamanho de sofás são esmagadas como se fossem torrões de açúcar, reduzidas a pedaços menores, prontas para serem enviadas às refinarias. Até agora, tudo o que temos é pedra suja e poeira. Mas para transformar essa sujeira em um condutor de energia perfeito, ela precisa passar por um teste de fogo. A brutalidade mecânica da mina dá lugar ao inferno térmico da fundição. É aqui que a mágica acontece. O minério sujo e bruto entra em fornos industriais que operam em temperaturas que desafiam a imaginação. Estamos falando de calor suficiente para fazer o aço chorar. No caso do alumínio, o processo é uma batalha química violenta. O material extraído da bauxita é mergulhado em células de redução eletrolítica. Aqui, correntes elétricas de intensidade colossal, fortes o suficiente para fritar instantaneamente qualquer sistema elétrico doméstico, rasgam as ligações químicas. A temperatura sobe para 1742 graus Fahrenheit, ou cerca de 950 graus Celsius. Nesse calor insuportável, a rocha se rende. O alumínio puro se separa e goteja como um líquido prateado e brilhante para o fundo do tanque. É um rio de metal fundido, mortal e belo. Para o cobre, o processo é ainda mais rigoroso. Ele passa por banhos eletrolíticos, onde a eletricidade atua como um filtro microscópico, arrancando cada átomo de impureza até que o metal atinja uma pureza de 99,9%. Qualquer coisa menos que isso é inaceitável. Uma única partícula de sujeira poderia causar um curto-circuito fatal quilômetros adiante na linha. O metal líquido, agora puro e incandescente, é derramado em moldes de aço, mas ele não pode esfriar de qualquer jeito. Sistemas de resfriamento forçado borrifam água contra o molde, fazendo com que a casca externa do metal endureça instantaneamente, enquanto o núcleo permanece quente e macio. O resultado são lingotes sólidos, barras massivas de metal que brilham com um vermelho alaranjado intenso. Mas um bloco de metal não transporta eletricidade para sua casa. Ele precisa ser transformado, e para isso, ele será esmagado e esticado além de seus limites. O lingote quente, ainda irradiando calor, entra na linha de laminação. Imagine um rolo de massa, mas feito de aço endurecido e aplicando uma pressão de centenas de toneladas.
O metal grita enquanto é forçado a passar por rolos que giram em alta velocidade. O bloco grosso e curto é impiedosamente esmagado e esticado, transformando-se em uma longa haste ou vergalhão, com cerca de 8 milímetros de espessura, mas 8 milímetros ainda é muito grosso. Para criar os fios finos que compõem um cabo moderno, entramos na fase de trefilação. É aqui que a engenharia se torna microscópica. As hastes de metal são puxadas através de uma série de orifícios cada vez menores, chamados de fieiras, muitas vezes feitos de diamante industrial. A velocidade é alucinante. O metal corre pela linha a dezenas de quilômetros por hora. Ele é forçado a se tornar mais fino, mais longo e perfeitamente redondo. De uma haste grossa, ele se torna um fio mais fino que um fio de cabelo humano. É um processo de violência controlada. Lasers de alta precisão vigiam cada milímetro desse fio em tempo real. Se o diâmetro variar apenas 1 milésimo de polegada, o laser detecta e o sistema ajusta instantaneamente. O resultado é um fio brilhante, liso como um espelho. Mas há um problema oculto. Depois de ser puxado, esticado e forçado através de diamantes, o metal está estressado. Sua estrutura interna está rígida e quebradiça. Se tentássemos dobrá-lo agora, ele se partiria como vidro. Ele precisa de terapia. Para curar o metal, ele é enviado para câmaras de recozimento. Pense nisso como uma sauna de alta tecnologia para metais exaustos. Dentro desses fornos selados, o oxigênio é removido para evitar que o fio enferruje ou manche. A temperatura sobe suavemente para cerca de 600 graus Fahrenheit. Não é quente o suficiente para derreter o fio, mas é o calor exato para fazer os átomos dentro do metal relaxarem. A estrutura cristalina do cobre e do alumínio, que foi distorcida e esticada durante a trefilação, se realinha. A rigidez desaparece. A tensão interna evapora. Quando o fio sai do outro lado, ele parece o mesmo, mas mudou fundamentalmente. Antes quebradiço, agora ele é macio e flexível. Você pode dobrá-lo, torcê-lo e enrolá-lo sem medo de quebrar. É uma transformação invisível, mas vital. Sem esse suspiro térmico, nenhum cabo no mundo funcionaria. Agora que temos fios flexíveis e perfeitos, é hora de transformá-los em algo mais forte do que a soma de suas partes. Chegamos a um dos momentos mais hipnóticos de toda a indústria, a trançagem. Um único fio fino é frágil, mas se unirmos dezenas deles, criamos uma corda metálica de força incrível. Imagine uma máquina gigantesca do tamanho de um vagão de trem, carregada com centenas de bobinas de fio brilhante. Quando ela liga, é como assistir a um balé mecânico em alta velocidade. O corpo da máquina, chamado de gaiola, começa a girar. As bobinas dançam em círculos perfeitos, criando um vórtice prateado no ar. Os fios individuais são puxados para um ponto central, o nariz da máquina. Lá, eles são torcidos uns sobre os outros, com uma precisão geométrica absoluta. Engenheiros calculam o ângulo exato dessa torção. Se for muito apertada, o cabo fica rígido demais e gasta metal precioso. Se for muito solta, o cabo se desfaz quando você tenta instalá-lo. Tudo acontece em um borrão de movimento. O ruído é um zumbido constante e rítmico. Sensores monitoram a tensão de cada fio individual. Se um único fio, mais fino que um cabelo, se partir no meio desse furacão, a máquina para instantaneamente. A perfeição é a única opção aceitável. O que sai do outro lado não é mais um conjunto de fios soltos. É um condutor unificado, flexível como uma corda, forte como uma barra de aço e capaz de conduzir a corrente elétrica que alimenta sua vida. Mas neste estágio, esse condutor é perigoso. Se você o tocasse enquanto estivesse ligado, seria o seu fim. Ele precisa de uma armadura. Agora, a metalurgia dá lugar à química. O condutor de metal nu entra na linha de extrusão para receber sua pele protetora, o isolamento. Em grandes silos prateados, toneladas de pequenos grânulos de plástico, PVC ou polietileno especial, aguardam. Eles parecem pequenas contas brancas ou transparentes. Esses grânulos são sugados para dentro de uma máquina que funciona como uma pistola de cola quente gigante e super poderosa. O plástico é aquecido até virar uma pasta viscosa e homogênea.
O fio de metal passa pelo centro de uma cabeça de aço e o plástico derretido é injetado ao redor dele. É como encapar uma salsicha, mas com uma precisão de micrômetros. A camada de plástico deve ser perfeitamente concêntrica. Se for mais fina de um lado do que do outro, a eletricidade pode escapar por ali, causando incêndios ou falhas catastróficas. Assim que o plástico quente toca o metal, o cabo mergulha em uma longa piscina de água fria. O choque térmico é imediato. O plástico endurece instantaneamente, travando sua forma perfeita para sempre. Mas para cabos maiores, aqueles que correm sob as ruas das cidades, uma camada não é suficiente. Eles recebem camadas adicionais de proteção, bainhas grossas e resistentes a produtos químicos, óleo e até mordidas de roedores. Alguns cabos submarinos recebem armaduras de aço para sobreviverem à pressão esmagadora do fundo do oceano. O resultado final é um produto que parece indestrutível, mas será que é mesmo? A fábrica não vai apenas confiar na sorte, ela vai tentar destruí-lo. Antes que um único metro de cabo possa sair da fábrica, ele deve sobreviver à câmara de tortura do controle de qualidade. As apostas aqui são altíssimas. Uma falha neste cabo não significa apenas uma luz apagada. Pode significar um hospital sem energia ou um incêndio em um arranha-céu. Primeiro vem o teste elétrico. Uma voltagem muito superior à que o cabo enfrentará na vida real é disparada através dele. Os engenheiros procuram qualquer fuga, qualquer fraqueza no isolamento. É como tentar estourar um balão com ar. Se o cabo tiver um ponto fraco, ele vai explodir aqui, na segurança do laboratório. Depois vem os testes físicos. Máquinas esticam o cabo até o limite de ruptura para garantir que o metal e o plástico não se separem. Pedaços de cabo são colocados em câmaras de fogo para ver se o isolamento resiste às chamas ou se derrete. Outros são congelados para garantir que não rachem no inverno rigoroso. Lasers escaneiam a superfície em busca de imperfeições invisíveis ao olho humano. Raios X olham através do plástico para garantir que o metal no centro esteja centralizado. Apenas o cabo que sobrevive a tudo isso recebe o carimbo de aprovação. Finalmente, o produto acabado é enrolado em enormes carretéis de madeira ou aço. Cada carretel é pesado, etiquetado e preparado para envio. Eles são empilhados em pátios, parecendo moedas gigantes de uma civilização de titãs, prontos para serem desenrolados em trincheiras, postes e paredes ao redor do mundo. Voltamos ao início. 60 milhões de quilômetros de cabo. Uma indústria global que movimenta 200 bilhões de dólares todos os anos. Olhe para a parede do seu quarto agora. Aquele fio escondido ali dentro não é apenas um pedaço de plástico e metal. Ele é um sobrevivente. Ele nasceu de uma explosão em uma mina de cobre, foi derretido em um inferno químico, esticado por diamantes, curado pelo calor, trançado em um vórtice mecânico e testado com fogo e eletricidade. É uma das peças de engenharia mais subestimadas da história humana. Esses cabos são as artérias invisíveis da nossa civilização. Sem eles, o coração das nossas cidades pararia de bater em um segundo. Da próxima vez que você acender uma luz, lembre-se da jornada épica que tornou esse simples clique possível. Porque no mundo da indústria pesada, até o menor fio tem uma história gigante para contar. Você já tentou imaginar o silêncio absoluto descendo sobre as fábricas do mundo? Tente visualizar linhas de montagem colossais paralisadas, motores gigantescos cessando o seu rugido e edifícios inteiros oscilando perigosamente ao vento. O sistema industrial global entraria em colapso instantâneo. E a causa desse cenário apocalíptico não seria uma guerra ou um vírus digital, mas a ausência de uma peça de metal menor que a unha do seu dedo mínimo. Como é possível que a nossa civilização inteira, com seus arranha-céus e jatos supersônicos, dependa da integridade de algo tão pequeno e aparentemente insignificante? Estamos falando de uma indústria que movimenta mais de 100 bilhões de dólares por ano, sustentada por um componente que a maioria ignora. Anualmente, a humanidade consome mais de 2 trilhões de parafusos. Se somássemos o peso dessa produção, teríamos o equivalente a milhares de aviões comerciais empilhados. Mas não se engane pelo tamanho. Um desvio na fabricação não maior que a fração de 1 milésimo de polegada pode transformar este pequeno objeto em um perigo oculto, causando falhas muito mais graves do que a maioria das pessoas jamais esperaria.
Para entender esse poder notável, vamos desmontar cada estágio desse processo brutal, revelando como transformamos a poeira da terra na espinha dorsal da indústria moderna. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. A jornada deste herói invisível não começa em uma oficina limpa e silenciosa, mas a centenas de quilômetros da civilização, em vastas minas de minério de ferro a céu aberto. Aqui, a escala é tão imensa que os humanos parecem formigas. Camadas de solo são removidas por escavadeiras hidráulicas titânicas para expor o corpo do minério. Enormes perfuratrizes rotativas abrem buracos profundos na rocha, onde explosivos industriais são cuidadosamente carregados. Quando a detonação acontece, não é apenas um barulho, é um terremoto controlado que estilhaça formações rochosas sólidas que existiam há milhões de anos. A rocha quebrada é então levantada e carregada em caminhões de transporte gigantescos, verdadeiros monstros sobre rodas capazes de carregar entre 200 e 400 toneladas de material em uma única viagem. O destino é a estação de britagem primária. Trituradores de mandíbula, com força suficiente para mastigar um carro compacto, reduzem o minério a pedaços menores. Em seguida, trituradores de cone refinam ainda mais os fragmentos, garantindo um tamanho uniforme adequado para a próxima fase. Mas o minério virgem não está sozinho. A maioria das usinas siderúrgicas adiciona sucata de aço reciclada à mistura. Restos de edifícios demolidos, automóveis aposentados e máquinas industriais desgastadas. Antes de entrar na fornalha, tudo isso é retalhado em pedaços menores para facilitar o derretimento e garantir o controle preciso das proporções da mistura. A pedra fria e o metal retorcido estão prestes a enfrentar o inferno. O minério e a sucata são transportados para a usina siderúrgica e alimentados em altos fornos que operam a temperaturas superiores a 1480 graus Celsius. Isso é mais quente do que a lava expelida por muitos vulcões ativos. Junto com coque e calcário para remover impurezas, a carga sólida se rende ao calor e se transforma em ferro gusa fundido. O metal líquido brilhante é então derramado em um forno conversor, onde oxigênio puro é injetado a uma pressão extremamente alta. Essa tempestade de oxigênio refina a composição química, transformando o ferro bruto em aço de alta qualidade. O aço fundido, agora uma sopa incandescente de potencial industrial, é despejado em moldes de fundição contínua. Ele se solidifica em tarugos quadrados ou planos que irradiam uma luz vermelha intensa, visível a centenas de metros de distância. Assim que atingem a solidez adequada, esses tarugos avançam para a linha de laminação a quente. Cilindros de aço massivos comprimem o metal, esticando-o como se fosse massa de modelar, transformando blocos pesados em barras longas e finas, com seções transversais precisas, até alguns milésimos de polegada. A qualidade do tarugo nesta fase determina diretamente a dureza, a elasticidade e a vida útil de cada parafuso que será feito a partir dele. Mesmo uma variação minúscula na composição do aço pode criar fraquezas ocultas, levando a parafusos que entortam, quebram ou espanam sob o estresse do mundo real. Dependendo do produto final, as fábricas selecionam aço carbono ou aço liga, contendo elementos como boro ou cromo, para garantir resistência à tração ideal. Quando os tarugos atendem aos padrões, são reaquecidos a cerca de 1250 graus Celsius para torná-los mais maleáveis e passam por pares de cilindros de laminação que os esticam em hastes de aço que se estendem por centenas de metros. Essas longas bobinas passam por caixas de água de circuito fechado para um resfriamento controlado, refinando a estrutura interna do grão do metal e aumentando significativamente sua força. O produto final é uma bobina de fio de aço com uma superfície limpa e diâmetro preciso, pronta para assumir a forma que todos conhecemos. As bobinas de fio de aço chegam à fábrica de parafusos e são montadas em um suporte de alimentação dedicado. O fio é desenrolado continuamente, endireitado e esticado para eliminar qualquer curvatura residual. Imediatamente depois, um sistema automatizado posiciona o fio sob lâminas de corte integradas, fatiando em segmentos curtos com precisão milimétrica. Agora entramos no estágio mais crítico e violento da linha de produção, o cabeçalho a frio.
Aqui não há calor, apenas força bruta e velocidade alucinante. É aqui que nasce a cabeça reconhecível do parafuso. Durante o primeiro impacto, a peça bruta é comprimida para formar o pescoço. Imediatamente depois, um golpe ainda mais forte remodela o topo em uma cabeça arredondada ou plana. Se o parafuso exigir uma fenda cruzada, Phillips ou um soquete hexagonal, um punção adicional crava o recesso preciso, onde uma chave de fenda poderá se encaixar. Todo o processo acontece tão rapidamente que o olho humano mal consegue perceber. Cada golpe leva apenas alguns milésimos de segundo. Uma máquina de cabeçalho a frio de médio porte pode produzir de 300 a 600 parafusos por minuto, enquanto linhas industriais maiores atingem velocidades surpreendentes de 1.000 a 2.200 peças por minuto. Imagine uma metralhadora disparando metal. É assim que a máquina cospe milhares de peças a cada 60 segundos, operando continuamente por horas sem interrupção. Com a cabeça formada, as peças avançam para o estágio de laminação de rosca. É aqui que ocorre uma mágica da engenharia. Ao invés de cortar as roscas com um torno, removendo material e enfraquecendo a peça, a fabricação moderna depende da laminação a frio. Este processo transforma uma simples haste de metal em um componente capaz de prender estruturas inteiras. Dentro da máquina, cada peça é posicionada entre duas matrizes planas, gravadas com padrões de rosca, uma fixa e outra movendo-se para frente e para trás. À medida que a peça rola entre elas, sob enorme pressão, o metal é forçado a fluir para as ranhuras das matrizes. Em menos de um segundo, roscas perfeitamente elevadas são formadas. O resultado é um parafuso com acabamento superficial mais liso e uma resistência à tração 20 a 30% maior do que a das roscas cortadas convencionalmente. Isso acontece porque a estrutura de grãos do metal é comprimida e alinhada em vez de ser cortada. Graças a essa vantagem, quase todos os parafusos usados em automóveis e aeronaves são feitos assim. Uma máquina padrão pode processar centenas a milhares de peças por minuto, produzindo roscas tão afiadas e uniformes que estão quase prontas para uso. O princípio é idêntico ao de uma tampa de garrafa, mas projetado para suportar milhares de quilos de força. O parafuso pode parecer completo agora, mas se fosse usado neste estado, falharia. Para atingir a resistência mecânica necessária, ele deve passar por um dos passos mais críticos, o tratamento térmico. Os parafusos são espalhados uniformemente em uma correia transportadora e alimentados em um forno contínuo. Lá dentro, a temperatura atinge entre 800 e 900 graus Celsius. Esse calor infernal é alto o suficiente para alterar completamente a estrutura interna do aço. Os átomos de ferro e carbono se reorganizam em uma nova forma cristalina. Para evitar a oxidação, esse processo ocorre em uma atmosfera controlada. Assim que saem da zona de alta temperatura, os parafusos são rapidamente resfriados em um banho de óleo ou polímero. Essa queda súbita de temperatura, de quase 900 graus para menos de 100 graus em um instante, congela a estrutura do aço, tornando-o significativamente mais duro. No entanto, neste estado endurecido, o metal também se torna quebradiço como o vidro e propenso a rachar sob impacto. O processo ainda não terminou. Para atingir o equilíbrio perfeito entre dureza e tenacidade, os parafusos são colocados em um forno de revenimento, operando a uma temperatura muito mais baixa, geralmente entre 150 e 250 graus Celsius. Este estágio alivia as tensões internas, reduz a fragilidade e melhora a ductilidade. É esse equilíbrio delicado que permite que um pequeno parafuso segure máquinas pesando várias toneladas. Um desvio de apenas algumas dezenas de graus durante o revenimento pode reduzir a resistência do parafuso em 30 a 40%. Ao sair do forno, a superfície de cada parafuso está coberta de fuligem e óxido escuro. Se deixados assim, enferrujariam em poucas semanas ao ar livre. Eles precisam de uma armadura. Milhares de parafusos são carregados em um tambor rotativo e submersos em uma solução desengordurante para remover óleo e resíduos. O metal volta a brilhar, limpo. Em seguida, vem a galvanoplastia. O tambor atua como cátodo, enquanto grandes placas de zinco servem como ânodo.
Quando uma corrente elétrica é aplicada, íons de zinco migram e se ligam às superfícies dos parafusos, formando um revestimento protetor de apenas 5 a 10 microns de espessura. Isso é até 20 vezes mais fino que um cabelo humano. Apesar de sua espessura microscópica, essa camada estende dramaticamente a vida útil do parafuso, prevenindo a ferrugem por anos. Após o revestimento, os parafusos passam pela passivação, onde uma reação química cria um filme ultra fino, que estabiliza a cor e aumenta ainda mais a resistência à corrosão. Finalmente, a secagem centrífuga em alta velocidade remove qualquer resíduo químico, deixando cada parafuso com aquele acabamento brilhante característico. Agora, o teste final. Apenas os perfeitos sobrevivem. Em fábricas modernas, milhares de parafusos são despejados em um alimentador vibratório que os alinha um por um em um sistema de inspeção óptica. Cada parafuso gira em uma mesa de vidro de alta velocidade, iluminado por potentes luzes LED e escaneado por múltiplas câmeras industriais. Cada detalhe, comprimento, diâmetro, profundidade da cabeça, precisão da rosca, é medido ao nível do micron. Se um parafuso apresentar a menor falha, como uma cabeça deformada ou rosca incompleta, um jato de ar o remove instantaneamente da linha. O sistema pode inspecionar dezenas de milhares por hora, mantendo uma precisão muito além da capacidade humana. Aqueles que passam são classificados e embalados automaticamente. Imagine agora um desses parafusos. Ele saiu de uma explosão em uma mina, foi derretido a temperaturas vulcânicas, golpeado com força brutal, esmagado em forma de espiral, queimado, congelado e revestido com uma armadura microscópica. Agora, ele cai na palma da mão de um engenheiro aeronáutico. Ele será parafusado na asa de um avião comercial ou na base de uma máquina industrial crítica. Este pequeno componente de metal é o elo que mantém unidos milhares de estruturas, operando silenciosamente todos os dias. Um único parafuso defeituoso pode paralisar uma linha de produção inteira ou causar uma catástrofe, mas um perfeitamente feito cumpre seu dever por anos. Despercebido, mas indispensável. Ele é o verdadeiro poder da indústria. Da próxima vez que você se sentar em uma cadeira ou entrar em um carro, lembre-se da jornada épica que mantém o seu mundo unido. Imaginem mover uma montanha inteira, 99 milhões de toneladas de terra e rocha, usando apenas as próprias mãos, sem uma única máquina. Este esforço titânico não foi para construir um túmulo para reis, como as pirâmides de Gizé, mas para fazer algo ainda mais impossível, ressuscitar uma terra morta. Numa região onde as florestas desapareceram e a água evaporou, agricultores sem dinheiro e sem tecnologia realizaram o maior feito de engenharia ecológica do século. Como é que um país devastado pela fome conseguiu trazer 106 mil acres de floresta de volta à vida sem plantar uma única árvore? A resposta desafia tudo o que sabemos sobre a natureza. Para entender o tamanho deste milagre, precisamos voltar ao momento em que o inferno desceu à Terra. A Etiópia, localizada nas terras altas da África Oriental, nem sempre foi o deserto poeirento que vimos nos noticiários dos anos 80. Houve um tempo em que este lugar era conhecido como o Jardim da África. Florestas densas e vibrantes cobriam mais de 60% do território, e rios profundos alimentavam uma das regiões mais férteis do continente. Mas numa espiral de destruição que parece um filme de terror, esse paraíso entrou em colapso. Em apenas algumas décadas, a Etiópia perdeu mais de metade das suas florestas. Chegamos a 1982, e o cenário era apocalíptico. A cobertura florestal tinha caído para uns míseros 3%. De 77 mil milhas quadradas de verde, restavam apenas 12 mil. Onde antes havia vida, agora só existia uma crosta dura e seca. Mas as florestas não desapareceram por magia. Foram empurradas para o abismo pela pressão humana. Árvores centenárias foram cortadas para lenha, e florestas inteiras foram queimadas para criar campos agrícolas desesperados. Quando as árvores sumiram, a terra perdeu a sua pele protetora. Sem raízes para segurar o solo, a capacidade de reter água desapareceu. A chuva parou de cair. Os rios secaram e o vento soprou a terra fértil, deixando para trás um deserto vermelho. E então aconteceu o inevitável.
A Grande Fome de 1983 foi a tragédia mais devastadora da história do país, tirando a vida a mais de 1 milhão de pessoas em apenas 2 anos. O mundo assistiu em choque, mas ninguém sabia como parar a hemorragia de um ecossistema inteiro. A Terra estava clinicamente morta. No meio deste cenário de pesadelo, quando todas as esperanças pareciam perdidas, surgiu uma ideia radical. As tentativas tradicionais de salvar a Terra tinham falhado miseravelmente. Projetos internacionais gastaram milhões para plantar novas árvores, mas 90% dessas mudas morriam em poucas semanas. O sol escaldante de 40 graus Celsius cozinhava as plantas vivas, ou o gado faminto comia o pouco que restava. Plantar novas árvores era caro, lento e francamente inútil. Foi então que Tony Rinaldo, um agrônomo que trabalhava na região, percebeu algo que mudaria a história. O que todos pensavam ser apenas ervas daninhas e arbustos secos no meio do deserto não eram lixo. Eram o topo de uma floresta subterrânea. Debaixo daquela terra dura, milhares de tocos de árvores antigas ainda estavam vivos. As suas raízes profundas e poderosas estendiam-se por até 30 metros, ou 100 pés, para dentro da terra, à espera de uma única oportunidade para acordar. A natureza não estava morta, estava apenas adormecida, à espera de um sinal. O segredo não era trazer novas plantas de viveiros distantes, mas usar uma simples faca de poda. O método chamado de regeneração natural gerida pelo agricultor, ou FMNR, era chocantemente simples. Em vez de plantar, os agricultores escolheram os tocos existentes, podaram os ramos fracos e protegeram os 3 ou 4 troncos mais fortes. Sem a necessidade de água extra ou fertilizantes caros, essas árvores antigas usaram os seus sistemas de raízes massivos para disparar em direção ao céu. Mas havia um problema. Mesmo com raízes profundas, nada cresce sem água. E a água tinha fugido daquela terra há muito tempo. Para trazer a água de volta, os habitantes de Rumbo tiveram de se tornar engenheiros geográficos. Eles não tinham tratores, não tinham gasóleo e não tinham fundos do governo. O que eles tinham eram pás velhas, picaretas e uma vontade de ferro. Eles olharam para as colinas nuas e desenharam um mapa da água, lembrando-se de como a chuva costumava fluir décadas atrás. Começou então uma das maiores operações manuais da história da agricultura. Homens e mulheres carregaram pedras pesadas sob o sol abrasador para construir milhares de pequenas barragens e terraços. Eles moveram 99 milhões de toneladas de solo. Parem para pensar nesse número. É o peso equivalente a centenas de arranha-céus, movido balde por balde, pedra por pedra. O objetivo era mudar a física do terreno. Eles construíram lagoas de infiltração e valas de contorno para capturar a chuva. Quando a chuva caía, em vez de criar enxurradas de lama que lavavam o solo, a água encontrava barreiras. Ela era forçada a parar, a acalmar-se e a infiltrar-se na terra sedenta. As ravinas que antes eram feridas abertas na paisagem por onde a água escapava, foram bloqueadas com diques de pedra. A lógica era brutalmente simples. Nenhuma gota de chuva podia escapar. A terra vermelha e poeirenta começou a transformar-se numa esponja gigante, pronta para alimentar as raízes adormecidas que esperavam lá embaixo. Mas a engenharia física era apenas metade da batalha. A parte mais difícil foi a engenharia social. Para que a floresta voltasse, a comunidade teve de tomar uma decisão dolorosa: proibir o gado de pastar livremente nas colinas. Durante gerações, cabras e ovelhas comeram cada broto verde que tentava nascer, e os seus cascos duros compactavam o solo até ele ficar como cimento. Fechar as colinas significava prender a sua própria fonte de alimento e dinheiro. Foi um sacrifício imenso. Eles dividiram a terra em 3 zonas rigorosas: os vales para a irrigação, as encostas médias para a agricultura e o topo das colinas, sagrado e intocável, para a regeneração da floresta. E então o silêncio desceu sobre as colinas. Sem o bater constante dos cascos e sem bocas famintas a arrancar a relva, a magia biológica aconteceu. A resposta da natureza foi explosiva. Em apenas uma estação chuvosa, a vegetação voltou com uma fúria verde. Onde antes havia apenas pedra nua, arbustos densos começaram a cobrir o solo.
Em 5 anos, a cobertura vegetal nas áreas protegidas aumentou 200%. A disciplina de ferro dos aldeões tinha comprado o tempo que a natureza precisava. A umidade da manhã começou a durar o dobro do tempo, criando um microclima fresco que atraiu insetos, que por sua vez atraíram pássaros que não eram vistos ali há décadas. A cadeia da vida estava a ser reconstruída, elo por elo. E então, o impossível aconteceu. A água voltou, não trazida por caminhões-cisterna ou canos de plástico, mas brotando da própria terra. Lembrem-se das 13 nascentes naturais da região, que tinham secado completamente, existindo apenas na memória dos anciãos. Graças às novas árvores e aos terraços de pedra, a água da chuva infiltrou-se profundamente no solo, recarregando os aquíferos subterrâneos. 6 dessas 13 nascentes mortas começaram a jorrar água cristalina novamente. E não foi um evento temporário. Elas fluem agora durante todo o ano. Imaginem o choque de uma criança que cresceu no pó, vendo um riacho correr pela sua aldeia pela primeira vez na vida. Os leitos secos dos rios transformaram-se em correntes suaves, depositando lodo fértil nas margens. A água aprendeu a ficar. As mulheres que antes caminhavam horas intermináveis sob o sol apenas para encher um jarro de água barrenta, agora tinham fontes limpas perto de casa. A vida doméstica mudou da noite para o dia. Este milagre hidráulico provou que a terra não estava morta, estava apenas desidratada. Ao curar o solo, eles curaram o ciclo da água. E isto não é apenas uma história bonita sobre natureza, é uma revolução econômica. A água trouxe dinheiro. Com o solo úmido e fértil, a produção agrícola disparou 85%. O rendimento médio das famílias aumentou 76%. As pessoas deixaram de depender de ajuda alimentar estrangeira e começaram a vender os seus próprios produtos. Onde antes havia fome, agora há colmeias a produzir mel, madeira a ser colhida de forma sustentável e até créditos de carbono vendidos às Nações Unidas. A floresta tornou-se um banco, gerando juros compostos em forma de vida. E o modelo de rumbo explodiu fronteiras. O que começou com 106 mil acres na Etiópia espalhou-se como um incêndio positivo por toda a África. No Níger, usando este mesmo método simples de faca e pedra, mais de 12 milhões de acres de deserto foram transformados em terras produtivas. No Burkina Faso, colinas estéreis são agora florestas densas que alimentam milhões. É a prova definitiva de que não precisamos de tecnologia de ponta para salvar o planeta. Precisamos de escalabilidade, simplicidade e respeito pelos sistemas naturais. Voltamos à pergunta que iniciou esta jornada. É possível criar uma floresta sem plantar uma árvore? A resposta está gravada na paisagem da Etiópia. 99 milhões de toneladas de terra movidas à mão não construíram um monumento de pedra fria, mas sim a fundação para o futuro da vida na Terra. Debaixo dos nossos pés, muitas vezes, a solução já existe. Raízes antigas, sementes adormecidas e ciclos de água esquecidos estão apenas à espera que paremos de lutar contra eles e comecemos a trabalhar com eles. A natureza não precisa que a reinventemos. Ela só precisa de espaço para respirar e lembrar-se do que costumava ser. De um deserto de pó vermelho a um oásis de ouro verde. Esta é a prova do poder da indústria humana quando alinhada com a força da terra. Se gostaram de descobrir este segredo subterrâneo, deixem o vosso like e subscrevam o canal Poder da Indústria. Há muito mais segredos neste planeta à espera de serem revelados. Em uma das regiões mais humildes da Índia, engenheiros realizaram o impossível. Eles pegaram o que considerávamos lixo, a casca peluda do coco, e a transformaram em uma estrada capaz de suportar monções que destroem o asfalto. A cada ano, 19 bilhões de cocos iniciam uma jornada. Mas como uma simples casca vegetal pode ser mais forte que o concreto contra a fúria da natureza? Hoje você verá o ciclo completo. Do perigo mortal da colheita à pressão industrial capaz de esmagar o fundo do mar. Para entender como uma estrada pode nascer de uma árvore, precisamos primeiro olhar para o céu. No sul da Índia, onde o sol tropical queima a pele e a umidade é quase sólida, começa uma das operações logísticas mais perigosas e massivas do planeta. Estamos falando de 19 bilhões de cocos colhidos todos os anos. Tente visualizar esse número.
Se alinhássemos esses cocos, eles dariam voltas e mais voltas ao redor da Terra. Mas a jornada de cada um desses frutos começa com um risco humano incalculável. A tecnologia aqui não é digital, é muscular e visceral. As palmeiras se erguem a 10 metros de altura, o equivalente a um prédio de 3 andares. Não existem elevadores, não existem guindastes nessas plantações rurais. Existem apenas homens com uma coragem de aço. Eles escalam esses troncos verticais, sem cordas de segurança, sem arneses, sem redes de proteção. Eles confiam apenas na aderência de seus pés descalços e na força de seus braços. É uma dança mortal contra a gravidade. Lá no topo, balançando com o vento, o trabalhador usa apenas um facão. Com golpes precisos, ele libera cachos inteiros. E aqui sentimos o primeiro impacto do peso real dessa indústria. Cada coco, cheio de água e polpa, pode pesar mais de 3 quilos. Quando eles caem de 10 metros de altura, transformam-se em projéteis. O impacto no solo é violento, levantando poeira e fazendo a terra tremer. Se caírem sobre uma pedra ou uma raiz exposta, a casca dura pode rachar, arruinando o produto. Por isso, em terrenos mais difíceis, a estratégia muda. Do solo, operadores manobram varas de bambu ou metal de 10 metros de comprimento. Imagine tentar operar uma ferramenta desse tamanho, olhando para cima, contra o sol, tentando cortar um caule fino a uma distância imensa. É um teste de paciência e precisão que faria qualquer cirurgião suar. Uma vez no chão, a montanha de cocos precisa ser processada. E é aqui que o lixo começa a ser separado do tesouro. O processo de descasque é brutal. O coco é empalado em uma estaca de metal afiada fixada no solo. O trabalhador precisa usar o peso do próprio corpo para perfurar a casca grossa e, com um movimento de torção violento, arrancá-la da noz dura. É um trabalho que exige uma resistência física sobre-humana. Um único trabalhador experiente pode descascar entre 500 e 1.000 unidades em um único dia, sob o calor implacável. Para a maioria das pessoas, essa casca fibrosa é apenas resíduo. Ela representa cerca de 35 a 45% do peso total do coco. Durante séculos, ela foi queimada ou deixada para apodrecer. Mas os engenheiros modernos olharam para essa pilha de entulho fibroso e viram algo diferente. Eles viram uma armadura. Eles perceberam que a natureza projetou essa casca para proteger o fruto de quedas altas e do clima extremo. E se essa mesma proteção pudesse ser usada para proteger nossas estradas? Caminhões carregados com essas cascas partem agora para as usinas de processamento, onde a biologia bruta está prestes a encontrar a força da máquina. Quando os caminhões despejam sua carga nos pátios das fábricas, vemos montanhas marrons que parecem infinitas. Essas instalações processam até 2 toneladas de fibra todos os dias. Mas há um inimigo que precisa ser derrotado antes que a transformação comece: a água. A casca do coco é como uma esponja natural, retendo umidade para nutrir o fruto. No estado bruto, a umidade chega a 65%. Se tentássemos processá-la agora, ela apenas apodreceria ou entupiria as máquinas. A solução é usar a própria energia da natureza. As cascas são espalhadas por hectares de terreno aberto. Elas ficam ali, sob o sol escaldante da Índia, por 2 a 4 semanas. Não é um processo passivo, é um cozimento lento solar. A umidade precisa cair drasticamente, de 65% para cerca de 15%. Durante esse tempo, a estrutura da casca muda. Ela endurece. As fibras encolhem ligeiramente e se soltam da polpa interna. O que era macio e úmido torna-se seco e quebradiço. Agora, a violência mecânica entra em cena. Carregadeiras gigantes com conchas do tamanho de carros pequenos recolhem as cascas secas e as jogam nos funis de alimentação. O barulho muda. Deixamos o som do vento nas palmeiras para ouvir o rugido de motores industriais. As cascas entram no decorticador. O nome técnico esconde a brutalidade do processo. Dentro dessa máquina, tambores com dentes de aço giram a velocidades alucinantes. Eles rasgam, trituram e espancam as cascas. O objetivo é separar o ouro do pó. O ouro aqui são as fibras longas e resistentes, chamadas de coir.
O pó é a medula que é removida. É uma tempestade de poeira e detritos dentro da máquina. O que sai do outro lado parece cabelo dourado e grosso, mas ainda não é perfeito. Essas fibras passam por peneiras rotativas gigantes, tambores que giram sem parar para filtrar qualquer partícula de poeira restante. Apenas as fibras longas sobrevivem. E para garantir que elas sejam eternas, elas voltam para o sol por mais 3 a 7 dias, até que a umidade caia para menos de 5%. Agora elas são leves, limpas e, o mais importante, incrivelmente fortes. O lixo orgânico morreu. O material de engenharia nasceu. O caos das fibras soltas agora precisa ser domado. Entramos na fase de fiação e tecelagem, onde a tecnologia têxtil secular encontra a inovação industrial. As fibras soltas são alimentadas em máquinas de fiação contínua. O que antes era um emaranhado confuso é alinhado, penteado e torcido. As máquinas zumbem em um ritmo hipnótico, transformando o cabelo do coco em cordas de espessura uniforme. A resistência à tração é testada a cada metro. Essas cordas não podem arrebentar. Elas precisam ser fortes o suficiente para serem puxadas, esticadas e enterradas. Esses fios robustos são enrolados em carretéis gigantes e levados para os teares. Aqui vemos a verdadeira escala da produção. As máquinas de tecelagem trabalham com uma precisão rítmica, entrelaçando os fios longitudinais e transversais. O tear bate compactando os fios, criando uma malha geométrica perfeita. Não é um tecido macio para roupas, é uma grade áspera, rígida e poderosa. A eficiência desse processo é de cair o queixo. Apenas 100 kg de fibra bruta podem ser transformados em 300 metros de tecido geotêxtil. E o custo? É aqui que a revolução acontece. Esse material de alta tecnologia custa entre $1 e 20 e $1,80 por metro. É incrivelmente barato. Estamos falando de uma solução que custa centavos, mas que pode salvar rodovias de milhões de dólares. Rolos gigantes desse tecido, parecidos com tapetes grossos, são empilhados e carregados em caminhões. Eles estão prontos para ir para a linha de frente, para lutar contra a erosão e o peso dos caminhões. Chegamos ao campo de batalha, a estrada. No sul da Índia, o clima é o inimigo. 2 monções por ano despejam torrentes de água, seguidas por um verão que racha o solo. O asfalto comum não tem chance. A água lava a terra por baixo dele, criando buracos e colapsos. Mas hoje, os engenheiros têm uma nova arma. Primeiro, rolos compressores pesados preparam o terreno, alisando a terra ferida. Então, a equipe desenrola o geotêxtil de coco. É uma visão impressionante, uma longa faixa dourada cobrindo a terra nua. Os trabalhadores esticam o tecido, garantindo que não haja rugas, e o prendem ao chão com estacas de aço. Por que isso funciona? Pense nesse tecido como uma raiz artificial. Ele segura as partículas de solo no lugar, impedindo que a chuva as leve embora. Mas, ao contrário do plástico ou do concreto, o coco respira. Ele deixa a água passar, mas segura a terra. É um filtro inteligente criado pela natureza. Além disso, a malha distribui o peso. Quando um caminhão pesado passa, a força não se concentra em um ponto, afundando a estrada. Ela se espalha por toda a rede de fibras. Sobre essa rede, despeja-se cascalho. Rolos compressores passam novamente, vibrando o chão, forçando as pedras a se encaixarem nas fibras do coco. Eles se tornam um só corpo. O cascalho trava no tecido e o tecido trava no solo. É uma fundação indestrutível. Por fim, vem o asfalto quente e preto, a pele final da estrada. Mas a verdadeira força não está no asfalto. Está escondida embaixo dele, naquela casca de coco que um dia caiu de uma árvore de 10 metros. O resultado é uma estrada que dura anos a mais, economizando dinheiro e recursos, tudo graças ao que costumávamos chamar de lixo. Mas a casca fibrosa é apenas a armadura externa do coco. O que acontece com o interior? Enquanto a casca sustenta toneladas de concreto, o interior do coco entra em uma corrida de velocidade e higiene. A água de coco, aquele líquido que salvou náufragos e hidrata atletas, é extremamente delicada. Assim que o coco é aberto, o relógio começa a contar. Bactérias e oxigênio atacam o sabor imediatamente. Por isso, nas fábricas modernas, a velocidade é a chave.
Brocas automatizadas perfuram a casca dura, com precisão cirúrgica, para extrair o líquido. A água é bombeada instantaneamente para tanques de resfriamento gigantes de 1000 litros. Em segundos, a temperatura cai drasticamente para 4 graus Celsius. É um choque térmico necessário. O frio paralisa qualquer degradação biológica, travando o frescor no tempo. Após ser filtrada para remover qualquer partícula de casca, a água segue para a linha de envase. Aqui, a escala industrial é hipnotizante. Máquinas enchem e selam caixas multicamadas a uma velocidade de 6.000 unidades por hora. É mais de 1,5 por segundo. O olho humano mal consegue acompanhar o movimento dos braços robóticos. Enquanto isso, a carne branca e rica do coco segue outro caminho. Ela é lavada com jatos de alta pressão, que arrancam qualquer sujeira microscópica. Depois é triturada em uma pasta fina e alimentada em prensas hidráulicas poderosas. A pressão aqui é imensa. A máquina esmaga a pasta, forçando cada gota de óleo a sair. Esse óleo de coco virgem, puro e cristalino é capturado e engarrafado. É a essência energética do fruto, extraída pela força bruta da mecânica. Mas a tecnologia mais impressionante, aquela que parece ficção científica, é reservada para o leite de coco. O desafio é antigo. Como matar as bactérias sem cozinhar o leite e estragar seu sabor fresco? A resposta moderna é a alta pressão, ou HPP. As latas de leite de coco, já seladas, entram em uma câmara hiperbárica. O que acontece lá dentro é aterrorizante. A câmara é inundada com água e a pressão começa a subir. Ela sobe até atingir 600 megapascals. Vamos colocar esse número em perspectiva. 600 megapascals é a pressão que você sentiria se estivesse no fundo da Foz das Marianas, o ponto mais profundo do oceano. Ou imagine um elefante africano adulto se equilibrando em cima de uma única moeda de 1 centavo. É essa a força que esmaga a lata de todos os lados. Por que fazer isso? Porque as bactérias não conseguem sobreviver a essa pressão. Suas paredes celulares explodem, elas morrem instantaneamente, mas as vitaminas, o sabor e a textura do leite permanecem intactos, porque não houve calor. É uma esterilização a frio, usando a pura força da física para preservar a biologia. A linha cospe 2.000 latas por hora, cada uma delas tendo sobrevivido a condições extremas. E para provar que a indústria moderna odeia o desperdício, olhamos para o que sobrou, a polpa que restou após a extração do leite. Ela não é jogada fora. Ela é triturada, lavada e cozida lentamente com açúcar em grandes caldeirões industriais. O cozimento dura quase 1 hora. O resultado são doces de coco cristalizados, embalados e vendidos como guloseimas. Começamos nossa jornada olhando para 19 bilhões de cocos caindo das árvores. Parecia uma chuva de recursos simples, mas agora vemos a verdade. Não existe simples na indústria moderna. Aquele coco que caiu de 10 metros de altura agora está em toda parte. Sua casca segura a estrada sob nossos pneus. Sua água nos hidrata, preservada pelo frio. Seu leite chega à nossa mesa, purificado pela pressão do fundo do mar. É um ciclo perfeito de engenharia e natureza. Onde outros viam lixo, esses engenheiros viram o futuro. E ao transformar uma casca peluda na espinha dorsal de uma rodovia, eles nos provaram que o verdadeiro poder da indústria não é apenas construir coisas novas, mas reinventar o mundo com o que já temos em mãos. Imagine 15 grandes pirâmides de Gizé, não feitas de pedra, mas preenchidas até o topo com um lodo tóxico e negro. Nos últimos 10 anos, 198 milhões de libras de petróleo foram derramadas nos nossos oceanos. Quando o navio MT Solar afundou, levando consigo uma carga mortal, a humanidade descobriu uma verdade aterrorizante. Nossas tecnologias de bilhões de dólares falharam. A salvação não veio de robôs futuristas, mas do lixo que jogamos fora. Como o cabelo humano e a casca de coco humilharam a engenharia moderna. Bem-vindos ao poder da indústria. Para entender o peso dessa crise, precisamos olhar para o abismo. Era 11 de agosto de 2006. O petroleiro MT Solar 1, carregado pela Petron Corporation, navegava pelas águas das Filipinas. Mas ele carregava mais do que combustível. Carregava uma bomba relógio ambiental. Devido à idade avançada e ao peso excessivo, o gigante de aço sucumbiu.
Ele mergulhou 3.000 pés para a escuridão do fundo do mar. O impacto foi devastador. O navio liberou 550 mil galões de óleo bunker. Não estamos falando de gasolina comum que evapora. O óleo bunker é espesso, pesado, um veneno viscoso usado em navios industriais. Para visualizar isso, imagine 840 piscinas de quintal cheias de alcatrão líquido. Esse volume colossal transformou o paraíso da ilha de Guimaras em um inferno negro. Esta ilha, famosa mundialmente por suas mangas doces e praias de areia branca, viu suas águas cristalinas morrerem. A mancha cobriu 3.700 acres de ecossistema. Florestas de mangue, vitais para a vida marinha, foram sufocadas. Recifes de coral, que levaram séculos para crescer, foram transformados em pedra negra da noite para o dia. O desastre atingiu o coração da economia local. 20.000 pescadores acordaram sem trabalho. A água estava tão poluída que a pesca foi proibida. Famílias inteiras perderam tudo. Crianças deixaram a escola porque não havia dinheiro. O turismo que trazia bilhões de pesos evaporou. As Filipinas fizeram o que qualquer nação moderna faria. Ativaram os protocolos de emergência. Trouxeram o que havia de melhor no mercado internacional. Barreiras flutuantes de contenção. Navios com escumadeiras mecânicas, absorventes industriais. Parecia um exército tecnológico pronto para a guerra, mas houve um problema terrível. O óleo bunker riu dessas tecnologias. Ele era denso demais. Ele não flutuava simplesmente. Ele se aglutinava, colava nas rochas, penetrava na areia e passava por baixo das barreiras. As máquinas ocidentais, projetadas para óleos mais leves, tornaram-se sucata inútil. Além disso, a geografia era um pesadelo. A reserva marinha ficava longe, acessível apenas por estradas estreitas, onde a maquinaria pesada não passava. Não havia navios de limpeza americanos ou europeus por perto. Diante do apocalipse ecológico, com a tecnologia de ponta derrotada, o país teve que tomar uma decisão que parecia uma piada cruel: limpar o oceano com as próprias mãos. Quando o metal e o plástico falharam, a engenharia olhou para a biologia. A solução encontrada foi tão bizarra que o mundo duvidou. Eles decidiram usar cabelo humano. Sim, o mesmo cabelo que varremos do chão das barbearias. De repente, uma mobilização nacional começou. De Manila a Cebu, milhares de salões de beleza pararam de jogar o cabelo no lixo. Estudantes universitários formaram filas, não para festas, mas para raspar a cabeça e doar seus fios para salvar o mar. Mas por que cabelo? Isso não é magia, é física pura. O cabelo humano tem uma estrutura superficial única, cheia de escamas microscópicas. Ele é o que os cientistas chamam de oleofílico e hidrofóbico. Traduzindo, ele ama óleo e odeia água. Cada fio de cabelo funciona como um tubo minúsculo que agarra o óleo e não o solta. Ao contrário das esponjas sintéticas que incham com a água, o cabelo ignora a água e foca apenas no veneno negro. Ele flutua na superfície, absorvendo a mancha tóxica sem parar. A eficácia é assustadora. Um experimento prático feito durante o desastre do Cosco Busan, em São Francisco, provou isso. Descobriram que apenas 1 libra de cabelo pode absorver 1,5 galão de óleo. Em outro teste real, 25.000 libras de cabelo conseguiram sugar 170.000 galões de petróleo bruto. Imagine a cena: redes de nylon cheias de cabelo, estendendo-se por dezenas de metros no oceano, agindo como barreiras vivas que limpam a água. É uma tecnologia orgânica, gratuita e disponível em qualquer lugar onde existam pessoas. No entanto, nem tudo era perfeito. O cabelo tem um defeito grave. Ele demora muito para se decompor na natureza. E havia outro risco. O cabelo moderno vem carregado de tinturas e produtos químicos de salão que poderiam contaminar ainda mais o ecossistema frágil. A humanidade precisava de algo ainda mais puro, mais abundante e totalmente natural. E a natureza, em sua sabedoria infinita, já tinha criado esse material. Ele estava lá, empilhado como lixo nas fazendas, esperando ser descoberto. 17 anos depois, em 2023, o pesadelo voltou.
Um navio virou na costa de Bataan com 370 mil galões de combustível industrial. O mar escureceu novamente, mas desta vez não houve pânico por doações de cabelo. A guarda costeira das Filipinas sabia exatamente o que fazer. Eles correram para as fazendas e arrastaram milhares de sacos de cascas de coco secas para a praia. Eles não estavam improvisando. Eles estavam usando a arma secreta da natureza, a fibra de coco, conhecida como coir. Durante décadas, o mundo desperdiçou esse material. As Filipinas, a Indonésia e a Índia produzem montanhas de cocos. Bebemos a água, comemos a carne, usamos a madeira. Mas a casca, 85 a 90% da fibra de coco do mundo era jogada fora ou queimada. A casca representa 35% do peso da fruta e nós a tratávamos como lixo inútil. Um erro gigantesco. A história já nos tinha dado a dica. Na Segunda Guerra Mundial, os exércitos chamavam isso de fibra dourada. Eles usavam coco para fazer redes de camuflagem e coletes salva-vidas, porque descobriram que ele não apodrece na água salgada. A ciência moderna colocou a fibra de coco no microscópio e o que viu foi revolucionário. 45% da sua estrutura é lignina. Lignina é um polímero natural que age como um ímã superpotente para o óleo. É a maior concentração de lignina em qualquer planta do mundo. A estrutura da fibra é cheia de microcapilares, como milhões de canudos invisíveis. Em testes na Tailândia, a fibra de coco absorveu 30 vezes mais óleo do que a palha comum. Na Malásia, provaram que ela pode segurar o óleo por 72 horas sem soltar uma gota de volta na água. É a solução perfeita. Você joga a fibra no derramamento, ela suga o óleo instantaneamente. Depois você recolhe a rede, espreme o óleo para ser reciclado e pode usar a mesma fibra de novo. É um ciclo infinito. E quando a fibra finalmente se desgasta, ela vira adubo ou biocombustível. É 20 a 30 vezes mais barato que as barreiras de plástico e não polui o mar com microplásticos. De repente, o que era lixo virou ouro. O preço da fibra de coco triplicou. Fábricas surgiram apenas para criar essas barreiras. A ONU declarou oficialmente a fibra de coco como o absorvente de óleo biodegradável mais eficaz que a humanidade possui. Enquanto os agricultores salvam o oceano com coco, os cientistas nos laboratórios mais caros do mundo tentam competir. Nos Estados Unidos, o Laboratório Nacional de Argonne gastou anos e milhões para criar a Oleo Sponge. É uma obra-prima da química. Eles usam um processo chamado síntese de infiltração sequencial para revestir o poliuretano com moléculas que atraem óleo. Essa esponja pode absorver 90 vezes o seu próprio peso em óleo. É impressionante, sem dúvida, mas é complexa, cara, e difícil de fabricar em massa para uma emergência imediata em uma ilha remota. No famoso MIT, engenheiros projetaram o Sea Swarm, um robô futurista movido a energia solar. Ele usa uma esteira de nanofios para lamber o óleo da água, trabalhando sozinho por semanas. A promessa era de um exército de robôs limpando os mares, mas a realidade é dura. 10 anos se passaram e esses robôs ainda não foram vistos em nenhum grande desastre real. A tecnologia é frágil demais para a brutalidade do oceano aberto. No Canadá, foram por outro caminho: força bruta. A empresa Extreme Spill Technology criou navios que parecem tanques de guerra flutuantes. Eles funcionam em ondas de 3 metros e ventos fortes, condições que fariam outros barcos voltarem para o porto. O governo canadense comprou uma frota por 9 milhões e meio de dólares. Eles funcionam, sim, mas o custo é astronômico. Estamos comparando navios de milhões de dólares e esponjas de nanotecnologia contra a humilde casca de coco, que custa centavos e cresce nas árvores. É uma lição de humildade para a alta tecnologia. Mas existe um lugar no mundo onde eles não dependem da sorte ou apenas de cocos: a Noruega. Este país rico e verde faz algo que parece loucura. Eles derramam óleo no mar de propósito. Todos os anos, sob controle estrito, eles jogam petróleo real nas águas geladas do norte. Por que fariam isso? Porque a Noruega vive do petróleo. 30% do orçamento do governo vem do ouro negro. Eles sabem que um erro pode destruir sua economia. Eles chamam isso de exercícios Oil on Water.
Não é simulação de computador, é realidade. Eles testam seus navios, seus aviões sensores e suas barreiras no pior cenário possível. Ondas gigantes, frio congelante, vento uivante. Até a NASA já participou para testar seus sensores espaciais lá. Graças a essa audácia de treinar com o inimigo real, a Noruega tem a resposta mais rápida e eficiente do mundo. Eles provam que a única maneira de vencer um monstro é treinar lutando contra ele. Mas não se enganem, a guerra está longe de acabar. Os números mostram uma tendência assustadora. Os derramamentos de óleo estão aumentando de novo. Em 2024, 22 milhões de libras de óleo foram para o mar. Os navios estão ficando maiores, carregando mais carga, e as tempestades estão ficando mais violentas. Uma tempestade tropical, hoje, é 15 a 20% mais forte, capaz de partir um navio moderno ao meio. E o pior é o que não vemos. Apenas 20 a 30% do óleo derramado é realmente recolhido. O resto, ele afunda. Ele se esconde na lama do fundo do oceano. Ele fica lá, silencioso, por 10, 20, 40 anos. É uma bomba relógio tóxica. Um recife de coral coberto de óleo pode levar 2 décadas para se recuperar, se é que vai se recuperar. No Brasil, óleo misterioso matou milhares de tartarugas bebês. Na Tailândia, zonas mortas foram criadas onde nenhum peixe sobrevive. O oceano não esquece. Começamos com a imagem de 15 pirâmides de petróleo sufocando nosso planeta. A indústria gasta bilhões prometendo soluções mágicas, robôs e nanotecnologia. Mas a história do MT Solar nos ensinou uma lição que não podemos ignorar. Quando a maré negra chega, destruindo o sustento de milhares e matando ecossistemas inteiros, a tecnologia humana muitas vezes se ajoelha. E quem nos levanta? A própria natureza. A simples fibra de um coco, que considerávamos lixo, tornou-se nosso escudo mais forte. O cabelo que cortamos e jogamos fora tornou-se a rede que salva a vida marinha. É uma ironia poética e poderosa. Quando a humanidade fere a Terra com seu progresso industrial, é a Terra que estende a mão com a cura. Talvez o futuro da indústria não seja apenas construir máquinas maiores, mas aprender a usar a sabedoria silenciosa que cresce nas árvores e vive em nós. O verdadeiro poder da indústria é trabalhar com a natureza, não contra ela. A Noruega decidiu que a geografia já não dita as regras. Diante de um oceano que esmaga navios como brinquedos, os engenheiros tomaram uma decisão que desafia a lógica: partir uma montanha inteira ao meio para esconder o mar dentro dela. Para realizar o impossível, eles precisam extrair 106 milhões de pés cúbicos de rocha sólida, gastar quase 1 bilhão de euros e perfurar o granito com precisão milimétrica. O resultado será o primeiro túnel de navios do mundo. Mas por que gastar uma fortuna para abrir um buraco na pedra quando existe oceano por todo lado? Bem-vindos ao projeto mais insano e ambicioso da Terra. Para entender por que alguém tentaria mover uma montanha, primeiro você precisa entender o inimigo. No mapa, a península de Stad parece inofensiva, apenas uma pequena curva na costa acidentada da Noruega. Mas para qualquer marinheiro que já navegou no Mar do Norte, este nome provoca arrepios. É uma armadilha geográfica. Aqui, o mar não se comporta de maneira racional. Ele muda de humor como se alguém estivesse a apertar um interruptor de caos. Estamos a falar de um lugar onde a previsão do tempo é inútil e onde a sobrevivência é muitas vezes uma questão de sorte, não de habilidade. O que torna Stad tão mortal? É uma colisão titânica de forças invisíveis. Este é o ponto exato onde 2 mares gigantescos, o Mar do Norte e o Mar da Noruega, colidem de frente. Quando você adiciona a isso uma topografia submarina rasa, o resultado é um fenômeno aterrorizante conhecido como ondas cruzadas. Imagine ondas de 30 metros de altura, o equivalente a um prédio de 10 andares, vindo de direções diferentes simultaneamente. Elas não batem apenas na proa, elas atingem o navio pelos lados, criando uma máquina de lavar gigante, capaz de partir cascos de aço ao meio. E não pense que isso acontece apenas uma vez por ano. Aqui, as tempestades não terminam, elas apenas fazem pausas breves. Por mais de 100 dias por ano, este trecho de mar é uma zona de guerra. Mesmo quando o vento para, as ondas continuam a rolar, com uma energia assassina por dias a fio.
A estatística é sombria e sangrenta. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o mar ao redor de Stad reclamou a vida de mais de 30 pessoas e causou 45 acidentes graves. Mas a Noruega não pode simplesmente evitar este lugar. O país é uma superpotência marítima, exportando 3 milhões de toneladas de peixe por ano para 150 países. Estas águas perigosas são, na verdade, uma autoestrada comercial vital. Balsas com passageiros, navios de carga e traineiras de pesca são forçados a jogar uma roleta russa diária com o oceano. Eles esperam por janelas de tempo que podem durar 4 horas ou fechar em 30 minutos. É uma loteria onde o preço do bilhete pode ser a vida de toda a tripulação. A economia, a logística e a segurança de toda a costa oeste estão reféns deste gargalo mortal. A única solução lógica seria contornar, mas não há caminho ao redor. Então, a Noruega decidiu fazer o impensável. Se não podes vencer as ondas, tens de passar por baixo da terra. A solução é o túnel de navios de Stad. No papel parece simples, uma linha reta desenhada entre 2 fiordes cortando a base da península. Mas, na realidade, esta é a maior operação de cirurgia terrestre já tentada na Escandinávia. Não estamos a falar de um pequeno furo para carros. Estamos a falar de um corredor titânico com 37 metros de altura, alto o suficiente para que um navio de cruzeiro navegue confortavelmente, com antenas e tudo. A largura será de 26 metros, permitindo uma passagem segura, mesmo para embarcações robustas. O volume de trabalho é difícil de compreender. Os engenheiros precisam remover 3 milhões de metros cúbicos de rocha sólida. Para colocar isso em perspectiva, imagine uma frota de caminhões basculantes. Para mover toda essa pedra, seriam necessárias 750 mil viagens de caminhão. É uma montanha sendo desmantelada, pedaço por pedaço. E eles não podem simplesmente explodir tudo de uma vez. A geologia exige respeito. O método escolhido é a construção em camadas. Eles não vão perfurar de um lado para o outro como numa broca. Eles vão escavar de cima para baixo. Primeiro, removem o teto do túnel, estabilizando a abóbada. Depois, descem nível por nível, aprofundando o canal até atingirem 12 metros abaixo do nível do mar. É como fatiar um bolo de granito gigante, mas com explosivos e escavadeiras hidráulicas massivas. No entanto, explosões deixam cicatrizes. Paredes de rocha explodidas são irregulares, cheias de pontas e fissuras. Num túnel rodoviário, isso é resolvido com concreto. Mas num túnel cheio de água, a rugosidade das paredes cria turbulência. Se a água fluir de forma caótica, o navio perde o controle. Por isso, os noruegueses vão usar uma tecnologia reservada para cortes de precisão, fios de diamante. Cabos de aço cravejados com diamantes industriais giram a velocidades alucinantes, cortando o granito como se fosse manteiga. Isso deixa as paredes perfeitamente lisas, garantindo que a água flua sem resistência. É a união da força bruta da dinamite com a delicadeza da joalheria, aplicada em uma escala monumental. Construir o buraco é apenas metade da batalha. O verdadeiro desafio começa quando você convida o oceano a entrar. Você não pode simplesmente abrir as comportas e deixar a água do Atlântico Norte invadir o espaço. A força da torrente destruiria a infraestrutura interna e poderia colapsar as paredes. O processo de inundação será a operação hidráulica mais delicada do século. Durante a construção, o túnel permanecerá seco, protegido por barragens de aço temporárias em ambas as extremidades. Dentro deste casulo seco, trabalhadores instalarão sistemas que parecem saídos de um filme de ficção científica. Esqueça os holofotes industriais que cegam os capitães. O túnel será iluminado por faixas contínuas de LED, que correm ao longo de toda a extensão, como uma pista de pouso futurista. Essas luzes não servem apenas para ver. Elas são o sistema de navegação. Em um ambiente fechado, o GPS pode falhar. Então, os capitães guiarão seus navios seguindo linhas de luz coloridas que indicam a trajetória segura. Quando tudo estiver pronto, a inundação começará. Válvulas especiais permitirão que a água entre lentamente, equilibrando a pressão tonelada por tonelada. Apenas quando o nível interno for idêntico ao do mar externo é que as barragens serão removidas.
E então, o mar estará dentro da montanha. Mas como controlar navios de milhares de toneladas num tubo de pedra? O túnel terá um sistema de tráfego de sentido único. Os navios viajarão para o norte por 1 hora, e depois o fluxo inverterá para o sul na hora seguinte. Tudo isso será monitorado por um centro de tráfego de embarcações, que funcionará exatamente como uma torre de controle de aeroporto. Radar, sensores térmicos e câmeras infravermelhas vigiarão cada centímetro. Se um navio parar, o sistema saberá instantaneamente. A entrada do túnel também é uma obra-prima de engenharia defensiva. Projetada pelo escritório de arquitetura Snorreta, a entrada não é um buraco simples. As margens da montanha serão cortadas em terraços de pedra escalonados. Isso não é apenas estética. Esses degraus de pedra funcionam como amortecedores de energia, quebrando a força das ondas antes que elas entrem no túnel. É a engenharia aprendendo com a natureza para domar a própria natureza. Claro, inovar nesta escala custa caro, muito caro. Quando o projeto foi aprovado, o preço parecia alto, mas administrável, cerca de 426 milhões de euros. Mas, como acontece com tudo o que envolve túneis e montanhas, a realidade bateu forte. A inflação global, a complexidade geológica e o aumento dos custos de materiais fizeram o orçamento explodir para quase 880 milhões de euros, o dobro da estimativa original. Isso gerou uma crise política. O governo norueguês chegou a congelar o projeto, questionando se valia a pena gastar quase 1 bilhão de euros para salvar alguns minutos de viagem. Mas o parlamento interveio. Eles entenderam algo crucial. Isso não é sobre tempo, é sobre sobrevivência e estratégia nacional. As negociações com os empreiteiros foram reabertas, buscando formas de otimizar cada centavo sem sacrificar a segurança. A nova luz verde é esperada para 2026 e há limitações físicas. O túnel é gigante, mas não infinito. Os supernavios porta-contêineres que movem a economia global, como os da classe Panamax, são largos demais para passar. Eles continuarão a enfrentar as tempestades lá fora. No entanto, o túnel nunca foi feito para eles. Ele foi feito para a frota costeira, os navios que mantêm a Noruega viva. Estima-se que 81% de todo o tráfego marítimo atual da região poderá usar o túnel. A economia real virá do combustível e da regularidade. Hoje, navios queimam toneladas de diesel, lutando contra ondas gigantes ou esperando dias ancorados. Com o túnel, a rota encurta, mas o principal é que o motor não luta. Para navios menores, a economia de combustível pode chegar a 60%. É uma vitória verde disfarçada de projeto de concreto. Menos emissões, menos risco, entregas garantidas. O peixe chega fresco, o passageiro chega vivo. Se você acha que este projeto é loucura, é porque você não conhece a Noruega. Este é um país que trata o granito como manteiga. Eles não apenas constroem túneis, eles são obcecados por eles. Existem mais de 1.100 túneis rodoviários perfurando a paisagem norueguesa. 50 deles mergulham sob o oceano. Para os noruegueses, entrar na escuridão da terra é tão banal quanto ir ao supermercado. Eles detêm recordes que fariam outros engenheiros suarem frio. Veja o túnel de Lærdal. É o túnel rodoviário mais longo do mundo, com 24,5 km de extensão. Dirigir por ele leva 30 minutos. Para evitar que os motoristas adormeçam ou entrem em pânico, os engenheiros usaram psicologia de iluminação. A cada 6 quilômetros existem cavernas iluminadas com uma luz azul brilhante que imita o amanhecer, enganando o cérebro para mantê-lo alerta e calmo. Ou olhe para o projeto Rogfast. Eles estão a construir o túnel subaquático mais profundo do mundo, descendo a 392 metros abaixo da superfície do mar. A pressão da água nessa profundidade é esmagadora. Mas isso não é o mais impressionante. Lá embaixo, na escuridão pressurizada, eles estão a construir algo que parece impossível: rotatórias de trânsito subaquáticas. Imagine dirigir o seu carro quase meio quilômetro abaixo das ondas do Atlântico e encontrar um cruzamento circular iluminado, onde você pode escolher virar para uma ilha ou continuar para o continente. É uma cidade inteira de concreto sob o mar. Para a Noruega, o túnel de navios de Stad não é um milagre isolado.
É apenas o próximo passo lógico numa linhagem de conquistas subterrâneas. Eles já dominaram a arte de manter a água fora dos túneis de carros. Agora, eles estão apenas a inverter a lógica para manter a água dentro de um túnel de navios. O que vem a seguir? A ambição norueguesa não para na rocha sólida. Eles já estão a olhar para os fiordes que são profundos demais para túneis subterrâneos e largos demais para pontes suspensas. A solução? Túneis flutuantes submersos. Imagine 2 tubos de concreto gigantes flutuando 30 metros abaixo da superfície da água, segurados por pontões na superfície e ancorados ao fundo do mar. Os navios passariam por cima, os carros passariam por dentro e as ondas passariam sem afetar ninguém. Se o túnel de navios é incomum, o túnel flutuante é pura ficção científica, tornando-se realidade. Mas voltando a START, o impacto deste projeto vai além da engenharia. A rocha extraída da montanha não será desperdiçada. Aqueles 3 milhões de metros cúbicos de pedra serão usados para construir um novo distrito inteiro na cidade vizinha de Molloy. Casas, hotéis, comércio, tudo erguido sobre as entranhas da montanha que antes bloqueava o caminho. E claro, há o fator humano. O túnel tornar-se-á um imã global. Uma plataforma de observação está sendo construída para que as pessoas possam ver o momento surreal em que um navio de cruzeiro gigante desliga os seus radares de tempestade e desliza silenciosamente para dentro da Terra. É a vitória final da engenhosidade humana sobre a força bruta dos elementos. No final das contas, o túnel de navios de Stad é mais do que uma passagem segura. É um monumento à teimosia. Onde a natureza colocou uma barreira mortal de ondas e vento, o homem respondeu com matemática, dinamite e concreto. Em breve, enquanto uma tempestade de 30 metros rugir lá fora, destruindo tudo em seu caminho, um navio navegará calmamente pelo coração de uma montanha, iluminado por luzes LED suaves, completamente alheio ao caos que deixou para trás. A montanha não se moveu, mas nós aprendemos a passar através dela.